Hoje nós vamos estar desenvolvendo esse tema, Jesus Cristo à luz das Escrituras, ou Jesus Cristo à luz das Escrituras. Como nós podemos explicar Jesus? Somente através das Escrituras. Enquanto os irmãozinhos estão indo para a salinha receber o culto na linguagem infantil, Deus abençoe as irmãs e os irmãozinhos que também recebam a ação do Espírito Santo sobre sua vida e recebam também o conhecimento da palavra. Então, conforme nós estamos aqui anunciamos, Jesus Cristo à luz das Escrituras. Vamos lá? Vamos repetir? Jesus Cristo à luz das Escrituras. Seria a explicação de Jesus nos olhos das Escrituras, através dos olhos das Escrituras, porque nós cremos que a palavra de Deus, que a Escritura é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo à luz das Escrituras. Mateus capítulo 16, eu convido os irmãos e amigos para abrirem suas Bíblias, no capítulo 16 de Mateus, lendo dos versículos de 13 até o 20 com os irmãos, e logo após então nós estaremos fazendo a explicação desse trecho da Escritura, conforme a ação do Espírito Santo e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E o texto diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não te foi carne e sangue que te revelaram, mas a meu Pai que está nos céus. Também eu vos digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Senhor Deus, que a graça do Senhor esteja conosco e as misericórdias do Senhor estejam conosco neste momento, através da explicação da Tua Palavra. Que haja a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas, possamos entender claramente o que o Senhor deseja falar a nós a esta noite. Em nome de Jesus, amém. Quero chamar a sua atenção a respeito desse texto, que é um texto muito assim, às vezes autoexplicável, e às vezes existem muitas dúvidas em cima das palavras de Jesus referente a Pedro. Então, o que o Evangelho vai nos dizer a respeito de Jesus Cristo através das Escrituras, ou à luz das Escrituras? Dos Evangelhos, a narração melhor, mais completa, é a narração de Mateus. Nós encontramos esses textos que nós acabamos de ler em Marcos, em Lucas também, mas ambas as narrativas são curtas. A maior narrativa e de informação melhor que nós encontramos é baseada em Mateus capítulo 16, até porque nós estamos estudando aqui na escola dominical, mas não custa repetir que cada um desses livros tem um foco e um objetivo de transmissão. Mateus, então, ele transmite escreve para os judeus, ele faz uma transição, então, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e ele escreve numa linguagem, o seu público é judeu, então
ele precisa transmitir de uma maneira que o seu povo entenda também na sua linguagem. Esta é a Escritura. A Escritura, ela é feita de maneira inspirativa, maneira de revelação de Deus, né? Inspirativa, vem do Espírito Santo, é revelada também, mas quem escreveu essa literatura foi homens inspirados por Deus, e Deus de maneira nenhuma tirou suas características, as suas maneiras de ser, sua maneira de enxergar a história e a humanidade. Então isso é importante entendermos. E Jesus Cristo, então, à luz da Escritura, nós temos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, que expõe as profecias, através das profecias, a respeito de Jesus Cristo. Aliás, nós não encontramos Jesus Cristo só no Novo Testamento, ele está lá bem fundamentado no Antigo Testamento. E o Martinho Lutero, o grande reformador, ele dizia o seguinte: nós não conseguimos entender o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sem o Antigo. Nós precisamos entender bem o Antigo Testamento para entender o Novo Testamento, porque o Novo Testamento são bases, né, pilares do Antigo Testamento, são bases, né, que se fez no Antigo Testamento. Então, vamos lá. O que você acha desta frase? Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim será para sempre. Se você se deparar com essa frase, o que você entenderia com essa frase? Jesus Cristo foi plenamente homem, plenamente Deus, plenamente homem, e em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Esta é uma definição teológica, uma definição sistemática, e o autor é o William Gruden, né? Página 435 do seu livro, ele faz essa definição, mas não é uma definição que é geral da teologia sistemática. Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem. E no texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele prova totalmente essa fala de que Jesus Cristo é plenamente Deus e que Jesus Cristo é plenamente homem. Então o texto aqui está revelando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a frase, a afirmação de Pedro. Acontece que em 451 depois de Cristo, lá em Betínia, na Ásia Menor, capital da Ásia Menor, foi feito um concílio chamado Concílio de Calcedônia. Estava acontecendo o seguinte: as igrejas do Ocidente estavam debatendo com a igreja do Oriente, estava tendo uma controvérsia das igrejas do Ocidente com o Oriente. Então houve essa convocação desse concílio em 451 depois de Cristo, chamado Concílio de Calcedônia. E lá nesse Concílio de Calcedônia ficou definido a seguinte forma. Vamos ver aqui, eu trouxe para os irmãos só para ler rapidamente. Rapidamente nós vamos ler. Olha só, importante demais conhecermos essas falas, porque estudando a Bíblia e paralelamente outros livros, nós vamos entendendo a Escritura através da mente de outros autores, né? Então o Concílio de Calcedônia vai dizer assim, fiéis aos santos pais, todos nós, fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Não precisaríamos de mais ler o restante do conteúdo desse concílio, porque está muito bem definido
a questão de Jesus Cristo sendo homem e a questão de Jesus Cristo sendo Deus. E verdadeiramente Deus, passando verdadeiramente homem, constando-se de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, e em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai. Esse concílio, ainda tem mais fala desse concílio, mas eu só trouxe só esse trecho para fazermos entender a questão de Jesus Cristo Deus e a questão de Jesus Cristo homem. Não foi nós que definimos isso, não foi esta igreja, mas isso já está convencionado há anos, através de quê? Das Escrituras. Não foi tirado por eles também essa conclusão. Na página 996 do livro de Gruden vai trazer essas informações. Ok, então nós acabamos de ler um texto aqui que Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta vamos guardar ela mais para o final, qual é a pergunta que foi feita aqui nesse texto, que na verdade essa pergunta, esse ibope, essa pesquisa, saiu da pessoa de Jesus aos discípulos, para com os discípulos. Introduzindo então, para fazermos entender todo esse texto, vamos entender a humanidade de Jesus. Eu trouxe aqui uma cópia da parte do concílio de Calcedônia. Então esse concílio vai dizer da humanidade de Jesus. E como é que você define a humanidade de Jesus? Jesus nasceu de quem? De Maria. O nascimento virginal de Jesus, a Bíblia nos afirma que o nascimento de Jesus foi através de Maria. Onde que está escrito isso? Lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Se você puder pegar aí em sua Bíblia, se você puder ler, seria muito importante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém? Então, Jesus Cristo concebido de Maria, através de Maria, concebida pelo Espírito Santo. A concepção é do Espírito Santo, e Maria sendo mãe. Então, uma concepção humana, normal, como eu e você, fomos concebidos, né? Todos nós passamos por uma concepção. E o nascimento de Jesus, então, através de Maria, mostrando sua forma humana, podemos prosseguir mais. Então, após o nascimento de Jesus então começa a lidar com as coisas humanas, a falar, né, na linguagem do povo, e nós vemos aqui alguns textos que mostram as fraquezas e as limitações de Jesus como pessoa humana. Fraquezas de Jesus. Lembramos que Jesus estava no corpo humano, passando por um corpo humano. Ele tinha suas fraquezas, as suas limitações, embora Jesus não pecou. O texto diz, a Bíblia nos afirma que Jesus não pecou, não houve pecado. Esta é uma ovelha sem pecado, que vai para o matadouro sem reclamar. Essa é uma citação do profeta João Batista. Através então da humanidade de Jesus, nós podemos refletir que as fraquezas e limitações de Jesus possuía um corpo humano. O corpo humano tem fraquezas, fragilidades. Então, em Lucas 2,7, Lucas capítulo 2, versículo 7, nos diz assim: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui ainda é a prova do nascimento humanitário de Jesus, de humano de Jesus. Aqui ainda é a prova de que maneira Jesus nascera. Agora, em João capítulo 4, versículo 6,
João capítulo 4, versículo 6, nós encontraremos uma verdade. E essa verdade é a seguinte: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Repita comigo: cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Pergunto eu: quem cansa? Humanos, pessoas. Então aqui está a comprovação da humanidade de Jesus. Jesus possuía uma mente, uma capacidade de pensar, de extrair. Hebreus capítulo 5, versículo 8, e Marcos 13, versículo 32 também, você vai encontrar a respeito da mente de Jesus, da maneira que Jesus pensava. Então, eu estou fazendo um esforço aqui para demonstrar a humanidade de Jesus para os irmãos. Ele possuía também alma e emoções. Quem não possui almas e emoções são os seres humanos. João 12, versículo 27. Em João capítulo 12, lendo mais essa citação, João 12, versículo 27. João capítulo 12, versículo 27. Sim, Senhor, respondeu: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. João 12, 27. É isso mesmo. Eu li o 11. Mas agora a minha alma está perturbada. Aqui está demonstrando as emoções. Agora a minha alma está o quê? Perturbada. Isso mostra uma emoção, né? Um comportamento da emoção. Agora, nós estamos aqui falando da humanidade de Jesus de uma forma muito rápida e acelerada. Agora, na forma da divindade de Jesus, mostrando agora que Jesus Cristo é Deus, né? Baseado na declaração de quem? De Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi o texto que nós acabamos de ler agora, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A palavra Deus, Theos, aqui registrado em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. A palavra Deus, Theos, na verdade Deus, no grego Theos, ou self, né? Traduzido mais uma linguagem no contexto, a palavra de Deus, ela atribui a Cristo, no capítulo 1 de João, as mesmas atribuições que Deus também é o Criador e sustentador do universo, e que Jesus Cristo também, no mesmo nível o é. Então aí no capítulo 1 de João, versículo 1, muitos sabem esse versículo de cor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Enfim, Jesus Cristo não é apenas a palavra, mas Ele é o Criador de todas as coisas também, né? Ele é o Verbo. João utiliza de uma linguagem bem conhecida da sua época para expressar a grandeza de Jesus Cristo, o que Ele representa ser na questão da hierarquia. Então, podemos pensar na humanidade de Jesus e podemos pensar verdadeiramente que Jesus Cristo também é Deus. A palavra Senhor, mais uma forma de demonstrar aos irmãos que Jesus Cristo é Deus. A palavra Senhor, no grego é Kyrios, né? Kyrios também é uma palavra atribuída a Cristo. Kyrios, quando você acha no original grego, você pode achar também que ele é patrão. Ela pode ser atribuída, essa palavra pode ser atribuída a patrão, a tratamento respeitoso. Mas aqui nós encontramos essa palavra Kyrios de uma forma reconhecendo que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Ele também é majestoso e poderoso e fez todas as coisas. É uma palavra que você pode traduzir desta maneira também. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento,
registra 6.814 vezes a palavra Senhor, como o Criador do céu e da terra. Encontramos em Hebreus capítulo 1, no capítulo 1 de Hebreus, se você for lá na sua Bíblia, capítulo 1, você vai encontrar a citação do Salmo 102, e ela vai falar exatamente sobre a obra da criação, e ela fulmina, ela mais à frente um pouquinho, ela vai dizer lá em Hebreus capítulo 1, os versículos 10 e 12, a respeito da criação de todas as coisas e a participação de Jesus Cristo nessa criação. Então nós estamos alegando aqui que Jesus Cristo é Deus. E as alegações gerais da eternidade de Jesus Cristo está lá em João 8, versículo 57. João 8, versículo 57. Olha o que nos diz João 8, versículo 57. Lemos então, no versículo 57, perguntaram-nos, pois, os judeus, ainda não têm 50 anos, e viste Abraão? Isso aqui é um episódio tão engraçado, né? Os judeus perguntando a Jesus, ainda não tem 50 anos? Você não conheceu Abraão? Mas Jesus estava falando aqui da pessoa eterna, Deus sendo eterno. Não estava falando de forma humana. João 8,58 também. João capítulo 1, versículo 1, que nós acabamos de ler aí atrás. Jesus é chamado de Deus, né? O Logos, que o João usa no grego, ele não é apenas a palavra, e sim o Criador e organizador do universo, Cristo. E Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 2, capítulo 2, versículo 9, também vai nos confirmar essa grande verdade, uma vez que somos convencidos, né, de que Jesus Cristo é primeiramente humano e que Jesus Cristo também Deus. Então, por isso a definição: Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Talvez você já ouviu alguém dizer isso, né, em alguns momentos, mas você não saberia dizer de onde que estaria se tirando isso, né? De que forma e se chegou a essa definição: Jesus Cristo 100% Deus e Jesus Cristo 100% homem. Mais à frente um pouquinho, nós podemos então definir alguns passos para entendermos esse texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, nós precisamos dissipar as confusões e os enganos que há nesse texto que nós acabamos de ler. E uma das confusões e dos enganos que nós entendemos aqui nesse texto e identificamos é que Jesus Cristo então vai perguntar aos discípulos a quem eles estavam ouvindo que Jesus Cristo representava. Quem vocês acham que eu sou? Primeiro ele pergunta: o que as pessoas estão dizendo de mim? Alguns responderam: olha, alguns acham que o Senhor é o Elias. Alguns também acham que o Senhor é o Jeremias. Alguns acham que o Senhor é algum dos profetas. Também tem uma ala dizendo que o Senhor é o João Batista. João Batista já tinha morrido. Existia uma versão ali dos fariseus, uma interpretação dos fariseus da época, que João Batista tinha ressuscitado e que Jesus Cristo era o João Batista ressuscitado. Peço bem atenção nisso aí. Mas também havia uma variação de interpretação que achavam que Jesus Cristo era o Elias.
o grande profeta Elias. Mas por que eles achavam que Jesus era João Batista ou Elias ressuscitado? Porque Elias tinha um ministério muito parecido com o de Jesus, e João Batista era um ministério quase que contemporâneo com Jesus. Então havia muita confusão na cabeça das pessoas. E existe uma ideia na época, a ideia da transmigração. O que seria isso? Um pouco parecido com a palavra moderna hoje que nós conhecemos, encarnação. Em outras palavras, muitos deles achavam que Jesus Cristo era o Elias encarnado. Muitos deles achavam que Jesus Cristo era também o Jeremias encarnado, ou que o João Batista era o Jesus Cristo encarnado. Olha quanta confusão nós temos na época de Jesus. Não seriam essas mesmas confusões que andam por aí nas igrejas? Confusões teológicas, ideias diferentes, totalmente sem nenhuma aprovação, nenhuma comprovação da Bíblia, sem nenhum contexto, porque nós estamos dizendo do Jesus Cristo à luz das Escrituras. Eu não estou falando do Jesus Cristo à luz do historiador, à luz de outro autor. Nós temos que ler a Bíblia através da Bíblia e aprender a comprovar através da Bíblia as verdades da Bíblia. Porque se nós não estudarmos a Bíblia à luz da Bíblia, nós ficaremos com livros de história, filosofia, psicologia, estaremos indo para o psiquismo, estaremos estudando muita filosofia, muito Freud, muitas consultas, menos a Bíblia, porque a Bíblia não depende desses livros. Aí nós temos que estudar a canonicidade da Bíblia. Como que nós chegamos ao cânon? Como que a Bíblia foi construída? Aí teria que ser outro estudo. Mas nós estamos estudando aqui as confusões que haviam na época. Então, em primeiro lugar, havia muitas confusões teológicas dentro desse meio. Então, dissipando todas essas ideias, Jesus então fez outra pergunta. Alguns acham que eu sou João Batista, outros acham que eu sou Jeremias, outros acham que eu sou o Elias. Agora eu quero direcionar uma pergunta para vocês. O que vocês acham que eu sou? Mudou o contexto. Agora Jesus Cristo está querendo saber individualmente. E eu quero revelar para os irmãos que isso aqui, Jesus Cristo já estava vendo a cruz, já estava sentindo o barulho do martelo, dos cravos nos seus braços sendo pregados na cruz. Jesus estava ouvindo o soldado dizer: Romano, desça daí se você for realmente o Jesus. Jesus estava ouvindo as vozes dizendo. E Jesus então estava perguntando aos discípulos. Então, quando essa pergunta é feita aos discípulos, Pedro então levanta a voz e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 16 do capítulo 16 de Mateus. Irmãos, uma das definições do grego, koiné, usando o artigo definido que Pedro usa: Tu és o Cristo. Artigo definido tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Pedro está apontando que Jesus Cristo é o único, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, usando esses artigos. E somente, irmãos, um coração regenerado, transformado, devidamente autorizado pelo Espírito Santo, que seria capaz de realizar essas declarações.
Declaração onde se coloca Jesus Cristo como fundamento rochoso. Atos capítulo 4, versículos de 11 a 12. Verificaremos. Atos capítulo 4, versículos de 11 a 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, é a maior definição que nós encontramos na Bíblia de uma pessoa a respeito de Jesus. Ele está apontando, ele é o Salvador, ele é o único que foi rejeitado ao público judeu. Vocês estão rejeitando, as autoridades religiosas rejeitaram, ele foi rejeitado, ele foi negado. E Jesus está perguntando: quem é que está comigo? Quais de vocês vão estar comigo? Quem é que vai estar comigo no momento de agonia da crucificação? Quem anda com Jesus? Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? A história mostra que só João ficou na crucificação de Jesus. Os outros vazaram. Fui. João ficou ali o tempo todo, em toda a crucificação de Jesus. Uma vez então que nós entendemos a declaração de Pedro, e essa declaração coloca Jesus Cristo como fundamento, agora nós indo mais para o final e concluindo, se Jesus Cristo então é a pedra fundamental angular, ele se torna o cabeça da igreja, então nada poderá vencer a igreja, nem mesmo os poderes do mal. Amém? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não foi fundamentada por nenhum ser humano, mas por Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. A igreja não sucumbe perante os poderes do mal. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Nem a morte, nem poderes, nem altura, nem profundidade. O apóstolo Paulo vai dizer nas cartas aos Romanos: nada poderá nos deter, porque o poder de Deus que emana do céu autorizou, está nos autorizando a vencermos. Cristo sendo o cabeça da igreja, então nada poderá vencer a igreja, nem mesmo os poderes do mal. As portas do inferno não prevalecem. Hebreus capítulo 2, versículos de 14 a 15. Hebreus capítulo 2, você pode confirmar, os versículos 14 e 15 não fala sobre prevalecer as portas do inferno, tá, irmãos? As portas do inferno está escrito aqui, ó, Mateus capítulo 16, a resposta de Pedro. Agora, Hebreus já é outra afirmação que eu vou dizer para você. Hebreus capítulo 2, versículo de 14 a 15. Vamos confirmar lá? Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte, sabendo o diabo. Irmãos, esses versículos estão afirmando que ninguém tem o poder
para vencer. Apenas Jesus Cristo tem o poder da morte. Nem Satanás, nem ninguém. Ele venceu a morte. Porque está escrito que a igreja ela prevalece, ela vence o mal, a morte. E nos textos mais originais vai dizer o Hades. A igreja não pode prevalecer contra o inferno, contra as portas do Hades. O que entra na porta do Hades? Os mortos, a morte. Quem venceu a morte? Jesus Cristo venceu a morte. Então, por isso, essa citação. Jesus Cristo está dando então autoridade não somente a Pedro. Alguns confundem, acham que Jesus Cristo está transformando Pedro um papa ou um tipo de autoridade da igreja. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo está dizendo: pedra, fagulhas, pedrinhas pequenas. Pedrinha pequena, você é uma fagulha, você é uma pedra pequena. Sobre essa igreja, sobre este momento, sobre este ato, edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo o seguinte para Pedro: você é uma fagulha pequena, você é uma pedrinha. Mesmo sendo uma fagulha pequena, mesmo sendo uma pequena pedrinha, você vai ser útil, você vai ser usado pelo poder que você irá receber e será um dos líderes da igreja. Mas essa mesma autoridade que Jesus Cristo está dando a Pedro aqui agora, essa mesma autoridade, Deus também está dando a cada um de nós. Deus deu a cada um de nós esse poder. O poder que deu a Pedro não é um poder especial que Jesus Cristo deu a Pedro e transformou Pedro, o primeiro Papa de Roma. Não é essa a verdade que a Bíblia está nos afirmando, está nos dizendo. Mas toda autoridade é dada àquele que confessa Jesus Cristo como um Filho de Deus, como Pedro está confessando. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o único, o verdadeiro, o Criador, o sustentador, o Salvador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então é esta a verdade que está bem explícita na Escritura. Pedro responde então, apontando para o Filho de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 23, ele diz: Ele é o cabeça, Cristo é o principal fundamento. E Pedro então, lá no primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro então volta a falar sobre esse assunto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro então vai requerer então a sua autoridade? Não, Pedro está dizendo aí uma verdade teológica, uma verdade bíblica, do que Jesus Cristo afirmara lá atrás, lá no seu ministério, bem lá atrás. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Pedro. Então, o que diz a Escritura? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadores da casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E Pedro está dizendo: vocês, nós, cada um de nós somos sacerdotes, pedras vivas, testemunhas vivas, construídas por Jesus, pessoas regeneradas pelo poder de Deus. Vocês são pedras vivas, testemunhas. Então está claro em que Pedro não quis para ele o privilégio de ser um homem de destaque ou nem sequer uma liderança em Roma. Jesus então está dizendo, caminhando para o final, Jesus está chegando, está vendo que está chegando a sua hora, e ele queria saber quem estaria com ele. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está querendo saber qual dos discípulos está com ele. Nós estamos com Jesus? Você precisa estar com Jesus. Nós precisamos estar com Ele, andar com Ele.
caminhar com Ele, pensar como Ele pensa. E por último, Cristo é tudo em nós. Colossenses capítulo 1. Eu gostaria de ler até o versículo 10 rapidamente com os irmãos. Colossenses capítulo 1. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3 até o 11. Olha o que diz Colossenses capítulo 3 a respeito de Cristo é tudo em nós. E a partir do momento desse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a partir desse momento da regeneração em Cristo, nós desfrutaremos desse sentido na Escritura. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos, avareza, que é a idolatria, por essas coisas que vêm da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em nós. Agora, o versículo 12, olha que maravilha: revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de termos afetos da misericórdia e da bondade e da humildade, da mansidão e da longanimidade. Ele continua: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Acima de tudo, isto porém esteja em amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz em Cristo, o árbitro do vosso coração, ao qual também foste chamados um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, gratidão em vosso coração, e tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-os em nome do Senhor Jesus Cristo, por Ele, graças a Deus o Pai. Irmãos, que palavra poderosa é essa de Colossenses, onde Paulo escreve esta epístola e nos orientando a partir do momento do reconhecimento de Cristo. Nós precisamos então entendermos, para finalizarmos aqui o nosso encontro, dessa declaração poderosa de Pedro, e que nós também precisamos entender esse contexto, dizendo: olha, eu estou com Cristo ou não estou? Ou será que eu ainda estou confuso, achando que Jesus Cristo é outra pessoa, outro personagem? Tem muitas religiões que pensam que Jesus Cristo é um outro personagem, um outro profeta, ou um profeta comum, uma outra pessoa, um historiador, um bom contador de história. Mas Jesus Cristo não foi nada disso. Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Qual é a nossa posição como discípulo? Jesus Cristo é tudo em nós. Primeiro, por último, diante desse texto de Colossenses, devemos priorizar as coisas que são do alto.
B. Fuja das obras da carne. O texto citou ali várias obras da carne, o que ela causa, os danos que ela nos causam. E C. Viver as delícias ou viva as delícias da transformação em Cristo, baseado em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Irmão, nós vemos vários versículos aqui, mediante as declarações de Pedro. A Bíblia está repleta de situações da pessoa de Jesus Cristo. Não resta dúvida, não há dúvida de que no mundo pós-moderno, na modernidade que nós vivemos, a palavra de Deus, a autoridade da Escritura, ela é atacada em vários setores da sociedade. E essa verdade, ela não pode escapar da nossa mente. Jesus Cristo é o único, Ele é o mediador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus e também 100% homem, 100% Deus. E que nós cremos nesse Jesus Cristo, no Senhor, que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, mesmo não merecendo, morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele não experimentou a morte por nós. E o único que venceu a morte, venceu o inferno, venceu as obras do mal, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso a palavra aqui, Senhor. Então nós queremos encerrar, orando com os irmãos, pensando nesta grande verdade. Jesus Cristo, à luz das Escrituras, o que vocês acham, continuam achando de Jesus? O que vocês acham das obras de Jesus? E Jesus então está perguntando, não é o que vocês acham, Jesus está perguntando, quem é o discípulo que vai ficar comigo? Qual de vocês estarão resistindo firme às trincheiras das delícias da carne? Qual de vocês estarão vencendo as trincheiras do mal? Qual de vocês estarão vencendo as delícias de ser um religioso, de ser um praticante da religião, mas não um seguidor de Jesus? Esta é a grande pergunta. Quem estará com Jesus? Mesmo dentro da igreja, eu posso estar perdido. Mas é preciso que você confesse Jesus Cristo, como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Faça isso agora. Você que não fez, faça isso agora. Reconheça Jesus Cristo como o Salvador de sua vida. Confie plenamente nele. E Ele estará então resgatando a igreja do Senhor e a todos nós. Amém? Que Deus abençoe. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua verdade escrita. Que o Senhor nos convença a cada vez mais, através do Espírito Santo, das tuas verdades, e que essas verdades venham a reagir no nosso coração e que possamos ser praticantes da tua verdade, e que nós não possamos fugir de sermos discípulos verdadeiros de Jesus. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos.